Olha só, bom dia para quem chegou aí depois. Eu vou explicar a respeito desses textos e a respeito do que a gente tem para fazer essa semana antes de voltar aqui para a competência 5, tá? Olha só, já a gente vai para aí, Samuel. Primeiro, eu retornei as redações que tinham me enviado. Todas, eu não retornei a proposta de intervenção. Organiza aqui a coisa toda. Vocês tinham me enviado um texto que era só para fazer um parágrafo, proposta de intervenção, e tinham me enviado uma produção de texto a respeito da escola, na formação do trabalho, e uma produção de texto a respeito dos protestos. Essas três coisas estavam comigo. Dessas três coisas, a proposta de intervenção eu não retornei a vocês. Ela precisa ser trabalhada, ela não vai ser avaliada não, porque a gente está precisando trabalhar muito a proposta de intervenção. Quando eu falo trabalhar muito a proposta de intervenção, não quero dizer assim, terceira série de 2020 do Colégio Castro Alves, vocês não sabem fazer proposta de intervenção. Não é isto. A proposta de intervenção é trabalhosa. Tá? Então, nesta altura do ano, é realmente difícil, é raro, raríssimo alguém conseguir estar fazendo uma proposta de intervenção agora. Então, sosseguem em relação a isso, sossegado sentido, eu não sirvo para isso. Não, tem tempo ainda. Mas sosseguem, mas trabalhem, tá? Que a gente vai trabalhar hoje, competência 5. Então, essa eu não retornei os e-mails. Os outros dois, os temas relacionados à escola e o tema relacionado a protestos, eu retornei com comentários no texto. Alguns mais, outros menos, porque alguns comentários realmente não tinha necessidade de fazer. Mas, na metade lá do meu envio dos textos, quando eu corrigia, anexava para enviar para vocês, eu comecei a perceber que alguns e-mails, quando eu anexava o texto corrigido para mim, ele reconhecia que já havia o seu arquivo no e-mail e ele não anexava o meu. Eu comecei a perceber isso. Aí eu tive que fazer o seguinte, quando eu ia responder para vocês, eu tinha que excluir o anexo de vocês para anexar o meu. Mas até então, quando eu percebi isso, alguns já tinham ido. Por isso aconteceu com a Camila aí, por exemplo, que eu tô falando a Camille porque até agora só ela me sinalizou, mas eu acho que aconteceu com outras pessoas. Quando eu fui responder para você, Camille, e eu mandei anexar o arquivo com os meus comentários, ele reconheceu também, né, Bruno? Ele reconheceu assim, não, você já anexou esse arquivo, mas não é que eu tinha anexado, era o de vocês que estavam ali, tá? Então, aí façam um favor para mim. Quem recebeu, quando você abre o e-mail que eu enviei e olha o arquivo que eu enviei. Eu sempre coloco meu comentário em vermelho. Tá? Pode ter um comentário só, pode ter 20 comentários, tá totalmente diferente, gente. Não tem relação nenhuma lá a quantidade de comentários. Mas sempre, no mínimo, um comentário vai ter. Se o arquivo que foi para você na minha resposta, se ele não tem nada em vermelho, manda mensagem para mim avisando para eu enviar novamente. Tá? Que foi isso que aconteceu. Ele não reconheceu o arquivo e enviou mesmo de novo para vocês. Então, quem está me sinalizando aí, faz favor, agora ficar aqui no chat vai ser complicado. Responda o e-mail. Aqui no chat eu não vou ter acesso depois, não, porque já vai começar outra aula, vai misturar as informações. Então, quem recebeu um arquivo e não tem meu comentário, responda o e-mail falando: o meu está sem comentário, que eu vou corrigir e retornar. Ok? Ficou claro, gente? Alguma pergunta em relação a isso?
precisa enviar de novo não, porque eu salvei, tá? Precisa de novo não. Tá tudo lá no meu e-mail. É só para me sinalizar, porque aí eu acabei ficando na dúvida de quem tinha acontecido isso ou não, tá? Mas por favor, sinaliza lá no e-mail, porque aqui no chat eu vou perder a informação aqui com as outras mensagens, certo? E aí, aproveitando esses textos, tem uma galerinha que não me enviou, tá? Tem uma galerinha. Repito, os textos que foram enviados a mim. O que tinha a escola sobre tema, a escola e a formação de trabalho, e o que tratava da questão dos protestos e democracia. Esses dois textos vocês iam enviar para mim. Quem não enviou está devendo. E está tudo registrado aqui. Está devendo que não me entregou o texto. Tá? Tem essa semana, tem até quarta-feira para poder me enviar. O tema que eu postei ontem, ele vai para a corretora. Lembra que eu falei para vocês que eu vou ficar alternando. Vou alternar. E ele vai para a corretora, mas assim, os temas que eu mando para vocês, tanto que eu peço para mim, quanto que eu peço para a corretora, pode usar no plantão, tá certo? Deixa eu responder aqui uma pergunta que veio. Vou repetir os temas. Os temas que eu pedi para mim são 2. Tema completo. Ah, teve gente que fez coisa errada aí, ó. Presta atenção. O que eu pedi para mim como tema completo é, de novo, a escola e a formação de trabalho e o protesto e democracia. Estes dois, o texto dissertativo completo. A proposta de intervenção, tem gente que fez isso errado. A proposta de intervenção, eu ainda coloquei assim, fazer um único parágrafo somente com a proposta de intervenção sobre a questão do distanciamento social. Aí era só a intervenção. Também, Lucas. Olha só, eu coloco diferente lá, né? Quando é para corretora, eu coloco entre parênteses, para a corretora. Quando é para mim, eu coloco meu e-mail. Então, quando eu posto o tema semanal, se tiver meu e-mail, é para enviar para mim. Pro meu e-mail. Não é para enviar para o portal, é para enviar para o meu e-mail. Se eu não colocar o e-mail, colocar para a corretora. Eu aviso. Sempre e vou avisar em todas as mensagens, gente. Mesmo falando aqui agora, na mensagem eu vou sempre colocar para a corretora, para o meu e-mail. Para a corretora, para o meu e-mail. Beleza? Mais alguma coisa disso? Não. Se lembrar aí depois, vocês falam. Plantão de redação. A gente encerrou o primeiro ciclo. Fiz com todas as pessoas. E a gente vai começar agora um novo ciclo. A gente vai começar. Então, as pessoas que eu marquei essa semana viram lá no portal os nomes que eu coloquei. Acho que foi Samuel, Bruno e Camila. Acho. Camille. Ai, Camille. Eu só falo Camila, hein? Camille. Não. Amanda. Ai, Camille, você até já me ignora, né? Pode ignorar. Chama de Fabrícia pra se vingar. Então, a gente... No plantão de redação, eu não estou com os textos de vocês lá da escola, porque lembra que vocês tinham feito um texto para mim, tinham ficado com o texto lá na escola e eu usava aquele texto no plantão. Eu não tenho esse texto aqui, eles ficaram na escola. Então, você precisa sempre vir para o plantão com um texto para ler para mim. Que pode ser esse texto?
ou que você enviou para mim mesmo, que você queira discutir, queira entender o porquê do meu comentário, ou o que você enviou para o que você fez para a corretora, ou um outro. E dúvidas, principalmente, gente, as dúvidas de vocês, as questões de vocês, isso é muito importante. Quando estiverem fazendo redação, anotem as dúvidas de vocês. Eu fiquei muito feliz, assim, o plantão que eu fiz semana passada com os meninos chegaram, assim, com listinha de dúvida para me perguntar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O Yarlison arrasou no plantão, gente. Estava com a tarefa de casa feita, assim, que chegou com todo o esquemazinho do que ele podia fazer, de dúvidas. Isso ajuda. Não é que me ajuda, não, ajuda vocês. Então façam isso. Façam essa questão de organizar, tá certo? Tem esse caderninho, ou tem uma parte do caderno para essas dúvidas. Pois bem, então quarta-feira, plantão. Última coisa aqui antes da competência 5. A Patrícia Calef avisou a vocês, né, sobre a produção que ela vai pedir a respeito da nossa aula que foi em conjunto, e eu vou postar para vocês amanhã. Essa atividade vai ser feita em conjunto. Então amanhã, quarta-feira, que é o dia que eu posto sempre, eu vou postar, vou dizer o que é para fazer, vocês vão enviar para mim e eu e Calef vamos corrigir, tá certo? É uma atividade que vai associar o conteúdo dela com a produção de texto. Então, vai associar as duas disciplinas, o conteúdo de educação física com a parte de produção de texto, certo? E aí, o mesmo esquema, vou postar amanhã, vocês terão até a próxima semana para poder enviar. É só para entender que é uma atividade em conjunto, educação física e redação. Vai enviar para mim, mas vai servir para as duas, ela vai constar como isso também, ok? Podemos ir para as competências ou alguma coisa antes? Vamos lá. Meninos, vamos organizar bem as coisas para vocês, tá? Pode ser. Aí vai anotando, viu, Samuel? As dúvidas todas anota e plantão a gente tenta resolver. Olha só, proposta de intervenção, eu vejo sempre os alunos com pânico em relação a isso. Com pânico. E eu já falei para vocês em outros momentos, e eu vou repetir aqui. Você não vai conseguir fazer uma proposta de intervenção enquanto você não tiver desenvolvido a sua argumentação. Quando eu falo que você não vai conseguir, não é assim, você não tem capacidade para conseguir isso. De forma alguma. É porque não é possível. Não há a menor possibilidade de você intervir em algo sem ter o algo, sabe? Lembra, até quando antes da suspensão das aulas, eu dava esse exemplo na sala de aula para vocês. Eu falava assim, eu não posso dizer assim, tô dentro da sala, tô lá na sala do terceirão, eu não posso falar assim, eu vou ali no corredor intervir. Em quê? Vou ficar lá vagando pelo corredor? Não. Para eu intervir em algo, eu preciso ter o algo. Eu preciso perceber assim, gente, está tendo uma confusão no corredor, vou lá intervir. Gente, está tendo um bate-boca no corredor, vou lá intervir. Gente, está tendo... Enfim, precisa estar acontecendo alguma coisa para eu chegar e intervir. Então, você só vai desenvolver a sua proposta de intervenção quando você tiver apresentado um problema. É louco. Então, eu tenho que escrever uma redação como? Eu vou parar, pensar no tema. Pensar não, eu vou propor o tema para mim. Vão colocar o tema para mim e eu vou ter que olhar, ler a coletânea. Tem gente que não está lendo coletânea. E eu sei que tem gente que não está lendo a coletânea por duas razões, eu percebo. Uma, a pessoa chega na redação e, sabe uma expressão assim, não fala lé com cré? Não diz nada do que estava na coletânea. Nada.
fuga ao tema. Segundo, tem uns gaiatos aí, cara de fuinha, que, além de tudo, tem a cara de pau de falar para mim que não leu a coletânea. Leia a coletânea. Honestidade, né? Sei. Uhum. Vamos ver. Vocês todos pegaram o tema. Procedimento. Procedimento para fazer redação. Pega aí o papel e a caneta que eu falei. Papel e a caneta que eu disse que vocês iam anotar hoje o que colocar na redação de vocês. Pegou o tema. No dia do Enem, quando é que seja ele, você vai pegar o seu livrinho, abrir, olhar o tema, se desesperar, se acalmar e começar a pensar sobre ele. Tá. Antes disso, aqui, tema semanal. Foi lá no portal, Fabrisa postou o tema semanal, abri o tema é esse. Reclama da Fabrisa, xinga a Fabrisa, Fabrisa não sabe escolher tema, Fabrisa está louca, o que ela está pensando com esse tema? Beleza. Passou essa fase da reclamação do tema, concentra. Bate na almofada, sim, normal. Eu faço isso quando eu leio o texto de vocês também, viu? Eu faço isso quando eu leio o texto de vocês também. Passou o momento, o ataque de fúria. Quem ela pensa que é? Que tema doido, que não sei o que, tá maluca, tá maluca, tá maluca. Passou esse tema, respirou fundo, organizar. Leio o tema. Vou pro meu rascunho ali e do tema, presta atenção, do tema, retiro 2 ou 3 palavras-chave, anoto ali já. Eu vou ter que usar essas palavras na minha redação. Tenho que usar. Do tema ainda, não li. Não li a coletânea. Pego ali, anoto 2 ou 3 palavras para usar ao longo do meu texto. Beleza, já está ali. Leio a coletânea. O que há de comum na coletânea toda? O que há de comum? Pois bem, eu passo uma redação sobre o tema de democracia e protestos. E aí, como é que eu posso falar isso de maneira gentil? Não tem uma maneira gentil. Bom, não interessa num tema como este se o governo tá bom ou o governo não tá. Se trocou ministro ou não trocou ministro. Se tá bom, Yasmin. Se os casos de corona têm aumentado. Não é isso. Não é isso. O tema não é este. Identificar na coletânea, tá. A coletânea falou de protesto. E do protesto como forma de democracia. Ou seja, você vive num país democrático, você tem direito a protestar. É isso. Você vive num país democrático, você tem direito a protestar. A questão é, você, aluno, concorda ou não com isso? Isso é uma redação dissertativa argumentativa. Você concorda ou não com isso? Aí, Samuel, o protesto contra o corona, você pode usar o protesto como exemplo. Teve muita gente que fez isso, usou o protesto como exemplo, usou as últimas manifestações aí como exemplo. Beleza. Quando você usa uma manifestação que ocorreu, qualquer que seja o tema dela, como exemplo, massa, é isso que você tem que fazer. Eu anotei para um monte de gente lá, trazer para o cotidiano. É isso, trouxe para o cotidiano. Sabe o problema? Quando o seu foco sai da relação do protesto com a democracia para a relação de temos que protestar por conta dos casos de corona.
não é o tema em si, é a abordagem. Exatamente, o foco, a abordagem. É a abordagem que eu coloco. Quando eu cito um tipo de manifestação, ela tem que vir como um exemplo do que eu estou falando. E não como o tema. É esse cuidado que vocês precisam ter. Não, não. Não, não, acho que algumas coisas a gente precisa discutir, mas é normal. Quando a gente está trabalhando com texto, a gente tem a tendência de ficar no senso comum. E eu acho que essa coisa de não estar na sala de aula, de não estar debatendo os temas, talvez a gente tenha ficado com dificuldade em relação a isso. A gente vai tentar fazer. Fica mais complicado um debate aqui, mas assim, próxima semana eu vou trazer uma coletânea e mostrar para vocês, ó. Vamos fazer aqui. Vamos fazer juntos aqui um esquema, tá certo? Pego um tema e faço isso. Vamos fazer juntos o que eu posso tirar, tá? Então, aí definir isso. Definir. Deixa eu repetir aqui que estão pedindo. Colocou, ó, a ordem lá. Estão escrevendo aí no rascunho, né? Separou as perguntas, chave. Tirou o tema, segundo, tirou o tema da coletânea. Percebeu o que há de comum em todos eles. É o tema da coletânea. É ele que você vai ter que tratar. Vou dividir a minha redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou fazer uma coisa com vocês agora que normalmente não é o que eu gosto de fazer, que é passar um esquema mais fechadinho de redação. Eu vou passar. Quem quiser trabalhar com este esquema, vai usar ele exatamente do jeito que eu vou passar, senão você vai adaptar a sua escrita, tá? Então, anote aí no seu caderninho agora, no seu rascunho, essas 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente fez algo assim na aula, mas enfim, né? Vamos repetir. Introdução. Aí, você vai olhar o seu texto depois de pronto e vai analisar o seguinte. Corrija o seu texto. Você precisa revisar seu texto antes de me enviar. Por favor, né? Você revisou o seu texto e percebeu o seguinte. Primeiro parágrafo, eu preciso o quê? Primeiro parágrafo, anota aí. Primeiro parágrafo, preciso colocar minha opinião. Já no primeiro parágrafo? Sim. A sua opinião já vai aparecer no primeiro parágrafo. Além disso, o quê? Uma informação de argumentação. Uma alusão histórica, por exemplo. Uma alusão histórica, uma citação, algo já no primeiro parágrafo. Desenvolvimento, 2 parágrafos. Um parágrafo só serve? Não, não serve. Não serve. Um parágrafo só não vai desenvolver o problema que você precisa ter para fazer a sua intervenção. Então, desenvolvimento, 2 parágrafos. Eu estou falando devagar para as pessoas anotarem, viu? Tem gente que está pedindo para eu falar devagar. 2 parágrafos. O que eu preciso nestes 2 parágrafos? Trazer informação para o cotidiano. O que está acontecendo no momento? Trazer informação para o cotidiano e identificar um problema. Preciso identificar um problema. Preciso achar um problema. Que louco, preciso achar um problema. Todo mundo quer se livrar do problema, né? Em todas as situações da vida, a gente quer se livrar dos nossos problemas. Na redação, não. Eu preciso encontrar o problema. Só que é um problema para mim? Não, é um problema para a sociedade.
É um problema para a sociedade. Então, nos dois casos, nos dois temas que vocês enviaram para mim, quais seriam os problemas? Por exemplo, em relação à escola. A escola voltada para o mercado de trabalho. A gente tem alguns problemas aí. Primeiro que assim, à medida que eu faço isso, à medida que a escola se organiza em relação ao mercado de trabalho, e o mercado de trabalho muda com uma frequência grande. É isso, Rafael? É isso aí. Muda com uma frequência grande, a escola vai mudar com uma frequência grande. E será que toda escola vai ter condição de, de acompanhar essa mudança? Será que todo mundo na escola tem condição de acompanhar essa mudança? Não, não é toda escola que tem condição. Já tenho aí um problema. Já tem um problema. A escola nem sempre tem condição de acompanhar o mercado de trabalho. Uma escola que mal tem um quadro, que falta professor, como é que ela vai preparar esse aluno para trabalhar no mercado de trabalho utilizando novas tecnologias? Falta um pincel para o professor usar e o professor vai ter que ensinar novas tecnologias. Vocês se lembram de uma imagem que circulou muito ano passado? Não sei se viram. Agora já estou na dúvida se foi o ano passado ou início desse ano, gente, porque essa coisa de pandemia deixa a gente perdida no tempo. Já comento isso aí, Samuel. A imagem era de um professor. Eu me lembro que era um país africano, não me lembro qual país. E ele numa sala de aula, bem de condições físicas precárias, ele desenhou no quadro a tela de um computador com giz, não era nem pincel, foi quadro de giz ainda. E ele desenhou no quadro todinho como se fosse a tela do computador e todos os comandos dos documentos para poder ensinar os alunos. Olha só, ele precisava ensinar computação para os alunos, só que os alunos não tinham computador. E aí ele desenha a tela do computador na sala de aula, no quadro, para poder explicar. Olha isso. Como que a escola está adaptada e vai conseguir acompanhar. Deixa eu ver aqui a questão do Samuel. Tá, olha só, Samuel. Como se as máquinas fossem tomar os postos de trabalho e a escola seria desnecessária. Isso é fuga ao tema. Porque o tema não é a máquina, o tema é a escola. E aí você tocou num ponto importante que eu precisava falar. Assim, pensem numa coisa quando vocês estiverem sempre escrevendo em relação à escola. Vamos pensar que isso tudo fosse possível. Não, as máquinas vão tomar conta, assim, as pessoas vão perder o emprego, então não vai precisar mais ter escola para formar funcionário, para formar o trabalhador, porque não vai ter mais trabalhador, é a máquina. Essa máquina vai surgir de onde? Essas máquinas aí que vão tomar os postos de trabalho, elas vão surgir de onde? Elas não serão fabricadas por pessoas, não? E essas pessoas que vão fabricar essas máquinas, elas não vão precisar de uma formação acadêmica, não? Acho que sim, né? A máquina não brota no chão. A máquina é criada pelo homem, né, desenvolvida pelo homem, e depois ainda tem a questão da manutenção. Ela vai precisar de uma manutenção que quem vai fazer é o homem. Então não é a escola se tornar desnecessária, é a escola se adaptar a uma nova realidade. Mas não foi assim sempre? Não foi assim sempre? Não é assim só agora. A escola teve que se adaptar em diversos momentos. Então, isso que vocês tinham que pensar ali, né? Tinham que pensar ali na hora de escrever sobre o tema. Agora, como que eu posso achar um problema dentro disso?
Aí tá, eu vi falando pra você tem que achar o problema. Aí você fala o seguinte, bom, mas se a escola vai só se adaptar, tá tranquilo, tranquilo. Então, em vez de ir para uma área, ela vai para outra, tá tranquilo. Não, tranquilo não, porque a gente sabe que a educação não é igualitária. Porque a gente sabe que as escolas não têm a mesma condição para fazer essa formação. E aí vai continuar de que maneira? Quem tem condição vai se aprimorar nesse novo mercado de trabalho. E quem não tem, quer um momento maior para a gente estar vendo isso? Essa questão de aulas online, aulas durante uma pandemia. Quer momento melhor para a gente analisar? Quem tem condição e quem não tem, né? E não vou nem para o caso de separar escola pública e escola privada, tá? Já começa por aí, mas dentro da escola pública tem realidades diferentes, dentro da escola privada tem realidades diferentes também, tá certo? Vou só minhas perguntas aqui. Deixa eu comentar aqui. Ô, Rafael, fica atento aí. Você colocou para todo mundo. O que eu falei, olha só. Isso é interessante, é um argumento. Vamos pensar na questão da argumentação. O ser humano cria máquinas para trabalhar por ele. Sim, mas vai chegar um momento que ele não será mais necessário, porque a máquina vai fazer o trabalho dele. Tá? E a máquina dá menos gasto, não precisa receber salário e fica melhor para o patrão. Mas para o funcionário seria o fim. Sim, mas tá. Essa máquina, ela não é eterna. Ela apresenta problemas. Ela precisa de manutenção. O que acontece, gente, não é que o funcionário ele vai ser descartado. Ele vai mudar de área. A questão toda não é assim, ele não vai ter mais emprego. A questão toda é, ele vai ter formação, ele vai ter orientação, ele vai ter condição para mudar de área. Tá? Vamos pensar, por exemplo, o que aconteceu recentemente aqui no estado a respeito dos trocadores de ônibus. Né? Então, não, os ônibus agora têm a catraca eletrônica e tal, não tem mais. Bom, mesmo assim, lógico que numa quantidade menor, óbvio, uma quantidade menor de funcionários, mas as catracas precisam ser instaladas nos ônibus, elas precisam passar por manutenção e tal. Então, não é que a catraca eletrônica vai descartar completamente o ser humano. Não vai. E vai precisar de gente para trabalhar nisso. Aí pode falar assim, então o cara que trabalhava como trocador de ônibus, ele pode passar a trabalhar como alguém que vai trabalhar na execução. Né? A catraca não nasce no pé de árvore, ela precisa ser feita. Né? Mas aí que tá, ele teve formação para isso? Foi dada a ele a formação acadêmica, a formação profissional para ele adquirir essa nova função? É nesse sentido que vocês precisam pensar. Tá? De a pessoa ser colocada em uma nova possibilidade e não ter formação para isso. Só que a escola faz isso constantemente. A gente já discutiu. Escola, como o Samuel está falando aí, o sonho burguês. A escola existe para formar, a escola existe em função do mercado de trabalho. Ela existe em função do mercado de trabalho, mas ela existe para formar funcionário. Ela não forma patrão, ela forma o empregado. Isso está nos PCNs, que são os planos curriculares, assim, não de maneira explícita, mas a gente consegue enxergar tudo isso ali. Tá? Pois bem, tudo isso você tem que desenvolver na sua argumentação e você tem que encontrar o problema. E quando eu falo do cotidiano é como isso vai afetar a vida da sociedade. Como isso vai afetar.
Achei esse problema, vou para o final. Vou para a proposta de intervenção. Coisas proibidas na proposta de intervenção. Estão com o caderninho aí, né? Anota aí no caderninho as coisas proibidas. Proibidas. Na proposta de intervenção estão proibidas as palavras conscientização. Proibida. Conscientização. Isso não é ação. Consciente, todos nós temos que ser a respeito de tudo. Então, não vale como proposta de intervenção. Segunda coisa que eu não quero encontrar na proposta de intervenção. O governo precisa fazer campanha. Não. É ação. Ação prática detalhada. O que me faz tirar os 200 pontos na competência 5? Ações detalhadas. E aí eu vou responder as perguntinhas. O que vai ser feito? Vou criar uma lei, vou colocar a lei em prática. O que eu vou fazer? Quem vai fazer? A ação tem que ser apenas uma única ação. Os agentes, 2 até 3. Pode ser o governo? Pode, aí você vai especificar governo, qual governo que vai influenciar, porque tem coisa que é o governo municipal, tem coisa que é o governo estadual, tem coisa que é o governo federal, você tem que especificar qual governo. Não é só falar, porque o governo vai ter que fazer isso. Não, qual governo? Lembra sempre letra maiúscula, viu? É algum, e dentro do governo é quem? É que parte do governo? É algum ministério específico? Tá? Especifique ao máximo, detalhe ao máximo. Como? A parte mais importante. Algumas redações eu escrevi lá. Como? Eu escrevia como é porque você não detalhou. Porque você fala, por exemplo, campanha, vocês tentaram colocar. O governo vai ter que... vai fazer uma campanha. Como vai ser feita essa campanha? Rádio, TV, internet? Como é feita essa campanha? Ou o governo vai ter que formar professores. O ano inteiro? Durante as férias? Como é essa capacitação? O professor vai ter que pagar? Detalhe, diga exatamente, especifique ao máximo, tá? E qual o resultado esperado? Quando a gente viu aqui, a conclusão é a proposta de intervenção. Na dissertação do Enem, a conclusão é a proposta de intervenção, viu? Olha só, a gente, há 2 semanas, né? Acabou parando aqui no nível 5 do material que eu estava trabalhando com vocês, sobre proposta de intervenção. E aí depois vem um comentário. Eu vou ler o comentário primeiro e a gente vai revisar ali, para você ver como é uma proposta de intervenção que tira nota máxima. Vou ler primeiro o comentário. A atribuição da nota 5 deve-se às seguintes características do texto. A proposta, muito bem elaborada. Estão ouvindo? Muito bem elaborada. Prevê a legalização dos imigrantes e o atendimento tanto dos imigrantes legais quanto dos imigrantes ilegais, detalhando quais ações poderiam ser adotadas em cada caso. Em cada caso, a pessoa cita os 2 casos, ela vai ter que detalhar os 2 casos. Há, portanto, além da relação com o tema e da articulação com a discussão desenvolvida no texto, o detalhamento das ações de intervenção. Deixa eu ler aqui o que Samuel disse. Na cartilha, ainda disse para florear as consequências do que você espera que aconteça depois do objetivo da proposta. Sim, se você tiver espaço para isso. Se você tiver espaço. Sabe por quê, Samuel? Vou dar um exemplo aqui.
algumas pessoas já fazem isso de desenvolver o texto naturalmente. Outras pessoas são muito diretas e muito objetivas no que falam. As pessoas têm características de textos diferentes. Repito, uma fala uma coisa de uma maneira muito direta, a outra fala a mesma coisa, só que já consegue desenvolver mais. Eu vou trazer um exemplo para vocês de um colega da turma. Até pedi a ela, eu pedi a Bruna. Vou usar um texto da Bruna com vocês. O texto da Bruna é um texto, por exemplo, eu não posso, olha aquilo, eu não posso chegar para a Bruna agora e falar assim, Bruna, floreie o seu texto. Ela não vai ter espaço. Ela não vai ter espaço para fazer isso. Porque o texto da Bruna já é um texto muito desenvolvido. A característica dela é, desde o início, ela fala uma coisa, detalhe, ela fala, detalhe, ela fala, detalhe. Então eu não posso chegar para a Bruna e falar, Bruna, floreie o seu texto. Já outras pessoas da turma, a pessoa me mandava o texto e assim, uma coisa mínima, parecia um parágrafo. Então, essa questão, Samuel, de florear tem muito a ver com o texto que você já tem. Tá certo? Não é a mesma coisa para todo mundo, não. É cada um analisar assim, até onde eu posso ir. Bom, eu sei que eu posso ir pelo número de linhas. Tá certo? Olha o texto aqui. O Brasil era antes um país onde... janelinha aqui. Prestem atenção, vocês estão usando demais o onde para fazer referência a algo que não seja lugar. Muito, vocês estão usando muito isso. Eu saí marcando todos os onde. Onde? Lugar. Se você vai ficar na dúvida, se não quer ficar parando para pensar assim, ai meu Deus, é ou não é lugar, não use o onde, use o em que. O em que serve para qualquer situação, tá certo? Tomem muito cuidado, estão usando muito o onde para isso. Não, esse não é o da Bruna não, gente. Esse não é o da Bruna não. Samuel, a gente tem que se vigiar o tempo todo mesmo. É uma mania. É chato mesmo, concordo com você. Esse daqui que eu tô lendo agora é aquele que estava na cartilha que eu comecei a trabalhar com vocês em outro momento. O da Bruna vai ficar para outro dia, tá? Outra coisa, cuidado. Acentuação. Muita palavra sem acento no texto de vocês. Atento a isso. Aí volta aqui. Aqui ele poderia usar o onde? Sim. País é um lugar. Aqui tá certo? Tá. Mas não é sempre que o onde vai ficar certo, beleza? O Brasil era antes um país onde haviam oportunidades profissionais. Esse haviam tinha que estar no singular, viu? Mas não o bastante. Por isso as pessoas que tinham condições iam tentar uma vida mais próxima no exterior, em países como Estados Unidos e países europeus como Itália e França. Olha, começa falando que antes as pessoas saíam. Lembra que o tema é imigrante, né? Porém, nosso país está mais desenvolvido. Primeira pessoa não deveria, mas enfim. Economicamente estabilizado e em destaque pelos acordos que foram firmados com países importantes como Índia e China. Pode até não haver relação direta, mas é verdade que os brasileiros que moravam fora estão voltando e pessoas de todo o mundo estão vindo morar aqui em busca de qualidade de vida e novas expectativas profissionais. Isso é positivo, pois o Brasil só era lembrado pelas praias, festas e hospitalidade das pessoas. Não que isso fosse ruim, mas é muito melhor ser visto como um país além de lindo, também cheio de oportunidades. Em relação a isso, o governo pode e deve se posicionar de forma favorável, mas com pulso firme para a demanda de imigrantes, para que a demanda seja exorbitante. Por exemplo, se fosse aprovada uma lei que concedesse o visto obrigatório para moradia apenas para quem no Brasil morasse legalmente e com condições favoráveis de trabalho, e para os imigrantes ilegais ou sem aptidão ao trabalho, por exemplo, fossem feitas audiências com a embaixada, o determinado país analisando cada caso, se preciso com auxílio de assistentes sociais e psicólogos para que seja suprida a necessidade tanto do imigrante quanto do país. Assim, o Brasil aproveita a experiência e o conhecimento dos estrangeiros ao seu favor. Aqui, rapidinho, a gente já vai encerrar. Este texto não é perfeito. Não é, tá? Ele tem problemas. Ele tirou a nota 5 na competência 5, mas ele provavelmente perdeu em outras competências. Por exemplo, ele tem problema de concordância, tá?
Ele usa a primeira pessoa, então competência 1 perdeu ponto certamente. Ele perdeu ponto em outros aspectos. Mas na competência 5, e veja, ele definiu, especificou. Tem 2 tipos de imigrantes. Tem os imigrantes legais e os imigrantes ilegais. E eu vou ter que tratar diferente. Os imigrantes legais, faço isso, isso e isso. E os imigrantes ilegais, faço isso, isso. Coloca a embaixada se responsabilizando. Olha só. Melhor do que falar, o governo federal vai ter que fazer isso. É muito amplo. O governo federal tem coisa demais para fazer na vida, gente. Coisa demais para fazer na vida. A embaixada se responsabiliza por estes, por acompanhá-los. E aí a gente faz os 2 casos, porque o Brasil também pode se aproveitar da experiência deles. Essa é a questão do detalhar. E repara, é algo mirabolante? Isso é interessantíssimo na proposta de intervenção. Não é algo mirabolante. Não tem que ser algo, oh, que incrível isso. Não, tem que ser algo que possa ser realizado. Possa ser realizado. Simples, mas eficiente. Então, estamos combinados. Palavras proibidas na proposta de intervenção de vocês: conscientização e campanha. Vai zerar. Vai zerar a proposta de intervenção. Ok? Pessoas que me devem produção de texto, me enviem. Pessoas que não receberam o meu texto com os comentários, me avisem lá no e-mail, por favor. Amanhã temos plantão de redação. E continuamos na próxima semana. Alguma pergunta? Eu vou continuar trabalhando com vocês argumentação e proposta de intervenção, tá bem? Tá? Na próxima semana a gente continua com esses 2 pontos, que eu sei que são complicados. Importante, gente. Eles são complicados mesmo, viu? Não pense assim, eu não tô... Não, é trabalhoso. É trabalhoso. E não é o caso assim, eu não tenho a menor ilusão de achar assim, eu vou passar um tema para vocês, vou dar os comentários e o tema seguinte vocês vão fazer uma argumentação belíssima e uma intervenção belíssima. Não é assim que funciona, tá? Não é. É devagar, é trabalhoso, é melhorando, é acertando um ponto aqui. Tanto que, por exemplo, às vezes vocês podem até se decepcionar quando pegarem os arquivos que eu enviei e que eu não tenha colocado não escrevi muita coisa. Não vai adiantar agora eu escrever muita coisa para vocês. Vamos resolver uma coisinha de cada vez. Resolver uma coisinha de cada vez. O que a gente resolveu aqui hoje? Vocês não me apresentam mais conscientização como proposta, vocês não me apresentam mais campanha como proposta, vocês não usam mais o onde. Vocês acham um problema na argumentação para poder intervir sobre ele. Essa semana a gente resolve isso, semana que vem a gente trabalha sobre isso, depois a gente parte para outras coisas. Deem uma olhada sempre nos textos da cartilha, eles ajudam muito. Ok? Se não tiver mais nada, fechamos aqui. Muito obrigada pela presença. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.